Boa noite, estamos iniciando a quinta live que comemora os 25 anos da LV Comunicações, que na verdade é no ano que vem, mas o que a gente gosta aqui é de festa e de papo bom. E hoje eu recebo Ana Guedes, editora da Voice of America em português. A gente vai conversar sobre o papel das agências internacionais de notícias. Já já a gente começa. Estou esperando vocês entrarem e vai ser um grande prazer. Enquanto isso, eu te digo que a nossa live fica gravada aqui no IGTV do Instagram e também vai ficar no nosso YouTube, onde vocês vão poder ver, rever várias vezes. E a LV Comunicações está sempre muito feliz. A nossa comunicação é totalmente personalizada. A gente trabalha com gestão de conteúdo para as redes sociais, blogs, sites e também assessoria de imprensa, que está com a gente nesse tempo todo, nesses 25 anos. O pessoal já está chegando e a gente já vai começar, tá bom? Boa noite, Leozinho já está na área, Paula Maia já está na área. Que felicidade, que bom ter vocês por aqui. O pessoal está chegando, Leozinho, boa noite. Ana Guedes também já chegou. Estamos aqui esperando mais um pouquinho. Me dá só mais um minutinho, Ana, que a gente já começa. E vai ser um grande prazer tê-la nessa festa. É porque o pessoal aqui tem o fluxo da internet, então a gente vai esperando essa movimentação. Então vamos lá. Enquanto a gente começa, o pessoal vai chegando. Hoje eu tenho um grande prazer de receber Ana Guedes, editora da Voice of America em português, uma amiga jornalista portuguesa e que vem fazer essa festa aqui com a gente. Afinal de contas, cada live da LV Comunicações é uma festa de comemoração dos nossos 25 anos. Então, vamos chamar a Ana? Felicitei. Olá! Olá! Como é que estamos? Espera aí, vamos arrumar isso aqui porque eu fiquei cabeça para baixo. Aqui, cabeça para baixo. Então vá. Eu acho que estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Por que mais ou menos? Estou aqui entre a Voz da América de um lado, não é? Tenho aqui a bandeirinha da Voz da América para a nossa audiência, portanto estou ali. Não sei se você consegue ver. A bandeirinha da Voz da América. Aqui deste lado tenho todos os meus amigos comprados em África, né? Nas minhas viagens à África, todos estes bonequinhos que eu vou acumulando. Então está abraçada com a sua história. Parte da sua história. Eu também tenho a minha... por trás de mim. Eu também tenho aqui, ó, minha bandeirinha da LV Comunicações. Aqui eu tenho umas fotos de família, tenho umas fotos aqui do Rio de Janeiro, né, dessa linda cidade. Olha, então, enquanto, Liana, enquanto nós vamos esperando que alguém mais se junte a nós, eu já vou voltar aqui para o lado, aqui, está a ver as minhas florzinhas? Que maravilha! É o fim do dia, Você aí está com 8 horas da noite, não é? 20 horas. Sim. Aqui não, aqui são 7 da tarde, portanto ainda temos muito sol. Estamos em pleno verão, temos muito sol. Vocês estão no ápice do verão e a gente faz de conta que está no inverno carioca. Faz de conta, exato. Também está de bota? Também tem bota, é? Não. Não, ok. Pronto. Da cintura para baixo é um mistério. Como tem sido um mistério nestes últimos meses, não é? Desde que nós trabalhamos por casa, não é? Como diz um amigo meu, da cintura para cima está de paletó e de gravata. Mas para baixo logo se vê. Ninguém sabe. Então, vamos registrar aqui a chegada da Juliana Aquino, minha amada sócia. Viviane Bucos, que legal que você está aqui, Vivi. Muito bom revê-la. Leozinho, seu Leozinho está aqui. Nosso querido etíope que fala português. Eu faço propaganda dele sempre, porque ele está sempre nas nossas lives. Aqui. E ele adora falar português. E quer aprender a falar mais português. E, para além de mais, ele adora o Brasil. Sim, se ele já esteve no Brasil. Sim, Leozinho, eu sei, ele teve, não teve? Então,
Acho que ele gosta mais do Brasil do que a gente aqui do Brasil. Então, não vivendo lá? então, vou contar como é que essa americana brasileira encontrou a Ana Guedes. Vamos começar assim, meio pelo começo, depois a gente vai lá para o final e a gente volta. Tudo começou com a primeira vez que eu fui a Washington. Meu pai mora em Washington. Eu passei pela porta da Voice of America, né? Uhum. E aí eu falei, gente, o que é isso? Porque a Voice of America é uma agência de notícia internacional com características bem diferentes das outras agências internacionais, como a ECB do Brasil, como a Associated Press, como, né, Reuters e tantas outras agências de notícias pelo mundo. E aí eu olhei assim, visitação. Aí eu falei, poxa, tem que... Aí eu fui lá, o calendário lá, não tinha mais horário naquele momento que eu estava, mas como eu ia voltar para ficar mais tempo, né, eu morei aquele tempinho lá, né, eu falei, pode deixar que eu vou resolver isso no ano que vem. E aí, mandei... com uma boa ariana, né, posso reservar essa situação. Deixa eu só ver o recadinho aqui do Léo. Boa noite, chefe! Pai Natal. É porque eu sou o chefe dele. Está assistindo essa entrevista. O Pai Natal, isto é assim algo que a gente tem de casa entre o Léo e eu. Mas talvez dê para contar durante o programa o que é a história do Pai Natal. Mas pronto. Vamos chegar lá. E aí, o ano passou, né? A minha cara de pau é grande sempre. Cara de pau aqui no Brasil é tipo assim, né? A gente vai na garra, né? E aqui a gente tem um negócio que a gente passa em madeira chamado óleo de peroba. Esse é meu hidratante. E aí mandei um e-mail, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar um e-mail em português para esse negócio aí, vai cair com alguém que fala português. Daí esse negócio é avô. Caiu. E aí recebi a resposta de quem? Dessa bela, querida, amada Anabela Guedes. E aí, né, bom, ela me respondeu assim, eu não estarei lá quando você chega, mas a gente vai se encontrar. Você estava no Cabo Verde, talvez, não me lembro qual era o país que você estava. Enfim, mas aí, de qualquer forma, eu marquei a tal da visitação e eu estava estudando, né, uma americana estudando numa classe de inglês, mas isso fazer o quê? E aí eu tinha um amigo peruano, que até hoje o Lenny mora, né, o Ângelo Lenny mora em Washington, é fotógrafo e tem feito várias fotos da Casa Branca, e foi o máximo. Eu falei assim, Lenny, vem comigo, a gente estava em frente ao Washington Post. E aí a gente foi nessa visitação, e quem nos recebeu foi a Nova que é norueguesa, se eu não me engano. Ela fez o escritório do Brasil, que a Voice of America tinha um escritório aqui no Brasil há muitos anos atrás. E aí ela falou assim, talvez seria melhor você deixar uma mensagem na caixa postal da Ana. E aí foi o que eu fiz, peguei o telefone lindamente da Voice of America, que tem escada rolante dourada, acho que na vida que eu já vi escada rolante dourada, e deixei uma mensagem para esta moça. Do tempo da Segunda Guerra Mundial. A escada do tempo da Segunda Guerra Mundial, que é o edifício. Sim, dessa altura. E aí bom, falei, talvez ela responda o e-mail, talvez ela responda a ligação, deixei o telefone que eu estava usando lá, e eis que um dia eu estou na aula, toco o telefone, era a Ana Guedes. Querida, não pode vir aqui agora, para uma reunião de pauta depois? Aí eu falei, agora, larguei tudo, larguei o curso, larguei tudo, peguei um táxi, era um indiano com turbante na cabeça, mas enfim, cheguei na Voice of America e conheci Dona Ana. E foi, assim, uma atração de várias coisas à vista. Eu devo dizer que o que eu aprendi naquele dia, né? A valorizar o português. Porque aqui no Brasil, a gente só interessa a gente. Só a gente fala português, já somos 220 milhões falando português, está tudo certo. O nosso português é esse português assim, né? Mas cheio de tantas outras coisas, né? Cheio de marra, como a gente fala aqui, cheio de onda, de remeleixo, de samba, né? Mas eu entendi que a gente tem várias nações irmãs. E aí é onde entra a Dona Ana. Ana, conta pra gente o que a gente faz lá na VOA, né? O que é o papel da VOA nessa sociedade jornalística? Olha, a Voz da América foi estabelecida na altura da Segunda Guerra Mundial, 1941, não tenho a certeza da data certa, mas foi poucos dias, creio eu, depois do ataque a Pearl Harbor.
e de alguma maneira era para contrabalançar e para contrariar o discurso que existia na altura, portanto, o discurso da Alemanha nazi, não é? Portanto, a Voz da América queria dar às pessoas a possibilidade de outras informações. E se nós... Eu creio que muitas das pessoas que estão connosco agora devem ter já visto filmes da Segunda Guerra Mundial em que ouvem as pessoas com o rádio de ondas curtas, não é? E em que ouvem a Voz da América, ouvem a Voz da Alemanha, ouvem a Voz da América, a BBC, que contrariavam as notícias da Voz da Alemanha, não é? As notícias da Alemanha nazi, extremamente controlada, com todo aquele sistema político que nós conhecemos. Portanto, a Voz da América apareceu assim para contrariar o discurso, para contrariar o nazismo, por assim dizer. Desde então até hoje, minha querida, foram muitas as línguas que apareceram, serviços que foram criados e que desapareceram. Entre eles, quando eu cheguei à Voz da América, eu não vou dizer o ano, que é para as pessoas não pensarem que eu sou assim tão jovem. Quando eu cheguei à Voz da América, havia 3 serviços em português. Havia português para Portugal, foi o serviço onde eu comecei, português para o Brasil e português para a África. 2 anos depois de eu chegar aos Estados Unidos, o serviço português para Portugal foi fechado. Tinha sido iniciado em 1976, creio eu, portanto, a seguir portanto, cuidado com data. Não, querida, não. Eu quando cheguei à Voz da América, o serviço em português para Portugal já existia há muitos anos. Pronto, portanto, foi criado a seguir à Revolução em Portugal, a Revolução de 1974, e encerrou 2 anos mais ou menos depois de eu chegar. Eu, de qualquer forma, também já tinha vindo para a Voz da América, a ideia era só ficar 2 anos e depois regressar a Portugal. Mas ofereceram uma possibilidade de trabalhar no Serviço Português para a África. Eu juntei-me então ao Serviço Português para a África. Como sabe, a África está de alguma forma nas nossas veias, no nosso sangue, apesar de nós não termos nascido em África. Há aquele laço histórico, não é? Mas naquela época, boa parte da África ainda era colônia portuguesa. Não quando eu me juntei, não, já se tinha dado a independência, já todas as colónias portuguesas já tinham sido independentes, tinham-se tornado independentes, portanto isto no final dos anos 80, portanto as independências foram em 1975, 76, 74, não é? A seguir à Revolução em Portugal. Portanto, eu fiquei no Serviço Português para a África, aprendi imenso sobre a África, que nós sabíamos a África, o que conhecíamos era dos livros, ajudou-me a conhecer um outro continente, uma outra realidade, e havia também o Serviço Português para o Brasil, que entretanto também desapareceu. Pronto, desapareceu, houve já tentativas de o ressuscitar, mas não foi possível. Portanto, neste momento, a Voz da América tem um serviço em português, é português para a África. É interessante, eu sempre disse isso, sempre defendo o português como a língua que engloba pessoas em 4 continentes. Nós formos ver o continente americano, o continente europeu, temos o continente asiático com Timor-Leste e África. Somos a única língua, por assim dizer, que estamos tão espalhados. Para bem ou para mal. Para bem ou para mal, não é? Tem isso de interessante e algum charme em que nós conseguimos, de alguma forma, abrir as nossas mãos, não é? Como ao pato, não é? E estender e tocamos tantos continentes. Pronto. Esta é a minha entrada na Voz da América. A Voz da América hoje tem quase 50 línguas. Tem alguns serviços que têm mais do que uma língua. Por exemplo, o serviço para o Zimbábue transmite nas 2 línguas principais do Zimbábue. O serviço para o Corno da África, portanto, a zona da Etiópia, transmite em 3 línguas. São línguas de 3 principais grupos étnicos. Portanto, a divisão africana, por assim dizer, neste momento é a maior divisão. Quando eu cheguei à Voz da América, a grande divisão era a divisão europeia. Porquê? Ainda não tinha caído o muro de Berlim, não tínhamos tido Gorbachev, não tínhamos tido Ronald Reagan, portanto, foi a partir da queda do muro de Berlim que a divisão europeia perdeu
poder, perdeu o clout, como dizem os americanos, e começou a ser reduzida neste momento. São serviços, são muito pequenos, são sobretudo serviços de televisão. Porque a Voz da América começou essencialmente como rádio de ondas curtas. Neste momento temos rádio, nós transmitimos em ondas curtas, continuamos a transmitir em ondas curtas, mas fazemos muitas parcerias com estações de rádio FM, temos televisão, muita televisão, e temos, o que é hoje? Redes sociais. Aliás, onde nós estamos. Sim, e é isso. Eu acho que, assim, das coisas que me encanta, né, é exatamente todo esse serviço, porque as outras agências não, quer dizer, elas estão nos meios de veículos todos, elas mandam imagem, mas vocês têm programação, né? Você tem Washington em cima da hora todos os dias, né? De segunda a sexta. Então, vocês têm situações internas, até porque é informação onde não tem informação, né? Eu acho que tem essa visão, que é diferente de uma agência de notícias que vai ali rodando aquele monte de notícia e pronto. Né? Vocês têm uma preocupação. Exatamente. Nós temos, por exemplo, nós somos uma emissora, por assim dizer, não é? Uma entidade de média internacional, mas que, no entanto, tenta ser local. Porquê? Porque, por exemplo, a nossa audiência-alvo são os chamados 5 países da expressão oficial portuguesa em África. É evidente, o Brasil também, nós não esquecemos o Brasil, apesar de nós sermos português para a África, porque temos muitas pessoas no Brasil que seguiam o serviço português para o Brasil e que de alguma forma mudaram a sua paixão para o português para a África, porque são pessoas também que têm interesse em coisas de África e porque há muitos africanos a viverem no Brasil e que continuam a gostar de ouvir notícias sobre o seu continente e sobre os seus países. Temos uma enorme comunidade angolana, principalmente, né? Porque a maior parte dos negros que vieram para o Brasil, no tempo da escravidão, infelizmente dessa forma, eram angolanos, né? E quando eu aqui no Brasil trabalhei, né, para a TPA, você sabe disso, inclusive foi indicação de Ana, né? Então a gente criou, assim, a gente está falando sobre laços, né? Porque eu acho que a vida é assim, a gente vai se aliando a pessoas e trabalhando junto, né? Então a gente está sempre aqui em colaboração. E a gente tem uma comunidade muito grande aqui no Brasil, inclusive a gente tinha um programa que era levar os angolanos de volta, repatriar, né? A gente fazia esse programa, procurava no continente americano histórias de angolanos que queriam voltar e encontrar com a família, né? Principalmente quando eles foram para a diáspora, né? Por causa das guerras, enfim. Guerra de civil, tudo que aconteceu no pobreza, muitos deles foram estudar e acabaram por ficar, porque regressar às vezes aos países de origem não é fácil quando você vive num país que lhe oferece tudo e chega ao seu país e tem tantas dificuldades. Dificuldades começam logo por encontrar emprego na área que você se licenciou. Sim. E aí, enfim, a gente tinha esse trabalho, né, de reencontrar histórias. E eu acho que o que eu acompanho de vocês estão sempre em busca de boas histórias, né? Seja nos países, e você tem, por mais que a gente tenha uma tecnologia hoje, você ainda tem dificuldade, às vezes, de uma entrada ao vivo de Moçambique, uma entrada ao vivo de Cabo Verde, muito. Né, uma entrada ao vivo de Angola, né? Eu, às vezes, queria até combinar dessas lives que a gente está fazendo, de chamar pessoas desses países, né? E a gente não consegue, porque, enfim, não é nem questão do horário, porque o horário a gente também administra isso. É uma questão mesmo de conexão. Exatamente. Né? Muitas vezes nós passamos horas a tentar ligar, por exemplo, para Angola, até para Moçambique, sem grande sucesso. Sem grande sucesso. É, de facto, às vezes é difícil, mas uma das coisas que eu gostava de salientar, em termos do que nós fazemos como meio de comunicação, é o facto, e é isto que eu acho, por exemplo, em relação ao Serviço Português para a África, é que nós levamos aos países africanos e a todos aqueles que nos ouvem notícias uns dos outros, o que já, por exemplo, já não acontece tanto como, por exemplo, o serviço para o Zimbábue. Eles estão mais interessados em notícias do Zimbábue. O nosso interesse, o nosso leque de interesse é bastante mais vasto e, para além de mais, nós tentamos dar também à nossa audiência uma imagem das principais notícias, as principais histórias do dia no mundo e nos Estados Unidos.
E é uma das coisas que a nossa audiência gosta imenso, é de saber coisas dos Estados Unidos. Às vezes as coisas mais mundanas não são necessariamente saber política. Durante a Guerra Civil em Angola e Moçambique, sim, as pessoas queriam saber o que é que pensava a administração, o que é que pensava o Congresso. Hoje em dia as pessoas gostam de saber as coisas mais mundanas, as histórias, os insólitos, histórias interessantes. Gostam muito de saber coisas, por exemplo, de entretenimento, de cultura. Hollywood continua a ter, assim, aquela grande atração nas pessoas. Eu acho que a América espelha um bocado aquilo que nós também tentamos espelhar, não é? O facto, por exemplo, nestes últimos dias, aliás, entre ontem e hoje, saiu os resultados do último censo. A América é cada vez uma sociedade mais multirracial, é uma sociedade em que a comunidade branca diminuiu, portanto tem menos pessoas hoje, comparativamente à grande minoria, que é a minoria dos latinos ou hispanos. Portanto, de alguma forma, nós, na Voz da América, somos isso, não é? Tentamos espelhar o que é também os Estados Unidos, o que é a América, não é? Nós igualamos Estados Unidos à América. Portanto, se eu muitas vezes falar de América, estou a tentar dizer que é os Estados Unidos. É uma colonização de povoação, né? As pessoas vieram de vários países, de povoamento, na verdade, né? E a própria Constituição americana, que jamais foi alterada, fala que nós somos as pessoas, né? We are the people, né? Então, assim, eu acho que, óbvio que a gente sabe que todos os países têm suas qualidades, seus defeitos, né? Mas eu acho que vai se ensinando, é a cultura mesmo, né? E eu vejo, assim, que os países africanos, eles valorizam muito a cultura brasileira, eles ouvem a música do Brasil, eles leem a nossa literatura, e nós pouco valorizamos isso, né? O Brasil é muito Brasil. De facto, é algo que eu noto, por exemplo, é o pouco conhecimento que existe fora do país. Eu não sou brasileira, não conheço o Brasil para dizer isso, mas é daquilo que eu leio, que eu vejo as pessoas falar. Há, de facto, um grande desconhecimento do que é fora do Brasil, até a própria América do Sul, que são os vossos vizinhos. A América do Norte conhecem os Estados Unidos, mas a América Central é quase não existente. Mas eu noto isso, por exemplo, também, se eu for a Portugal, eu noto isso. Eu costumo dizer que em Portugal os jornalistas e os noticiários olham muito para o umbigo, portanto não abrem ao exterior. E é importante nós sabermos o que se passa no mundo. Se nós dizemos que estamos num mundo em que toda a gente se consegue comunicar com tanta facilidade, como é que se explica que noticiários de 30 minutos não tenham, por vezes, notícias internacionais? A não ser que sejam desgraças, um vulcão, uma guerra civil, um atentado terrorista. De resto, não tem grande interesse. Hoje, por coincidência, né, eu fui chamada pela TVI para participar, para falar sobre a morte da Tarcísio Meira, que, na verdade, a morte da Tarcísio Meira foi um gancho para a gente falar de pandemia, Covid, vacinação, né, até porque Tarcísio, que Deus o tenha em memória, tomou as 2 doses da vacina, então a história partiu daí. Mas, ou seja, todas as vezes que eu sou chamada para alguma participação, é exatamente isso, né? Ou é uma tragédia, ou é uma situação, como Tarcísio Meira é o galã de várias novelas que passaram, né, pelas TVs portuguesas, então houve uma referência, porque também ontem a gente perdeu, não de Covid, mas, né, a gente também perdeu um outro ator, né? Então a gente, assim, várias outras coisas. Gente, deu branco, Paulo. Ai, Mico, ajuda aí. Deu um branco, socorro. Eu vou dar uma colada aqui. Amiga, tem várias pessoas aqui falando. Eu vou dar uma lida por aqui. Diga. Chegou que a gente está... O Leozinho está falando, né? Chegou português, é com ele mesmo. Olha, eu já vi alguém que passou e que falava algo da Guiné Equatorial. Sim, foi o Leozinho. Peraí que eu já tive. A Ju tá falando que a nossa língua é a mais bonita. Sim, a gente tem saudade. Né? Leozinho está aqui. Na minha opinião, a Guiné Equatorial deve ser incluída na Voa Português. O Serviço Português para a África deve alcançar o seu programa para aquele país. E continuou, porque alguns cidadãos
na Guiné Equatorial falam português. Se a gente for a ver, nós temos muitas pessoas noutros países que falam português. Algumas aprenderam durante guerras civis em que fugiram para os países africanos de língua portuguesa, por exemplo, da África do Sul. Quantas pessoas do aparelho governativo de hoje da África do Sul viveram em Moçambique? Quantas pessoas da Namíbia, por exemplo, viveram no sul de Angola, onde eram treinados nos campos da SWAPO, do Movimento de Libertação? O que acontece com a Guiné Equatorial, e eu gostava de não entrar muito nisso, porque são questões políticas. Há muitos que criticam o facto da Guiné Equatorial ter entrado dentro da comunidade dos países da língua portuguesa, primeiro porque oficialmente o português entrou há pouco tempo, foi reconhecido há pouco tempo porque é de facto o espanhol, e por outro lado por questões de direitos humanos, o facto do país ser constantemente criticado, a família Obiang ser criticada pelo seu estilo de vida. E há muitas pessoas nos nossos países que acham que a Guiné Equatorial não deveria pertencer, mas nós também temos outras comunidades que se integraram dentro da CPLP, que não falam necessariamente português, ou que o português não é a sua primeira língua, mas temos, por exemplo, a Galícia, né, acima de Portugal, né, que se considera mais portuguesa do que espanhola, que faz parte também, mas, por exemplo, não falam português, falam mais ou menos um português, mais ou menos, ou um espanhol mais ou menos. Tipo um catalão, é tipo um catalão com a França. Sim, exatamente. Então, a Juliana, né, tá me dizendo aqui, a já estava colocando que os nossos telejornais aqui no Brasil, a gente sempre tem a editoria internacional, né? O jornalismo, como todo brasileiro, tem características muito nossas, né? Nosso jornalismo tem a parte investigativa, a gente tem um jornalismo mais comentado do que o jornalismo americano, do que o jornalismo português, né? Já que a gente está aqui fazendo essa comparação, né? De fato, quando eu estive em Portugal, que eu passei aquela temporada, eu ficava um pouco incomodada com o telejornal. Eu falava, gente, só se fala daqui, né? E assim, para mim, óbvio que interessa alguma coisa de Portugal, mas eu queria saber o que está se passando no mundo. Né? Tirando futebol, que tem algum campeonato. E os partidos políticos, todos os dias o alinhamento é o mesmo, começa com o partido X, passa para o Y, para o Z, e mais ou menos é sempre o mesmo tipo de alinhamento do noticiário. E, de facto, internacional temos muito pouco. Aqui nos Estados Unidos, assim, a nível local, de facto, vocês são as notícias locais, não é? Porque nós temos os canais locais, depois os canais locais entram em sintonia com os canais mais internacionais, tipo ABCs, CBS, e tem o noticiário chamado Noticiário Nacional. Aí sim aparecem notícias internacionais, mas sempre porque tem um PEG, portanto tem uma desculpa para entrar, que é como eu digo, ou há um desastre, ou há algo assim, mas muito pouco, até mesmo internacionalmente, a não ser que sejam histórias diretamente ligadas aos Estados Unidos. Por exemplo, imagina as questões com a China, as questões comerciais com a China, as questões de direitos humanos com a China, as questões com a Rússia, mas sempre muito numa perspectiva americana, não é? Portanto, não sei bem como é que é no Brasil, mas é sempre numa perspectiva muito americana. A Luísa Xavier está aqui também, eu quero registrar que ela é das Mulheres da Comunicação, né? Das Mulheres da Comunicação, que ela tem um grupo, ela tem aqui um perfil, ela também tem um grupo no WhatsApp, e somos várias mulheres do mundo da comunicação discutindo a comunicação. Tá aí o convite para você quiser participar com a gente. Tem o pessoal que está morando em Portugal, né? Os brasileiros que estão em Portugal. Eu acho que é sempre muito bom a gente estar, né, colocando. Peraí, vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui. Acabaram de me lembrar que morreu ontem foi Paulo José. Olha, louca. Aqui. Mas não é isso, é porque a gente fica aqui na emoção e os nomes às vezes não vêm. Obrigada, Alexandre, que está aqui com a gente. Né, a Lozinha está falando que fala um portunhol, o país, né, que estava comentando, e vamos seguir aqui. E aí outra coisa que eu queria comentar, você estava comentando dessa forma da notícia americana, né, quando eu estava aí, que a gente se conheceu, né, a gente estava bem na época da posse do Obama, né,
E aí eu me lembrei que eu passei no News Museum, né? Aí pertinho da avó, quer dizer, pertinho, tem que andar um pouquinho. E tem lá as primeiras capas, né, de alguns jornais locais, alguns jornais de alguns países. E eu falei, gente, o presidente toma posse e pouquíssimos jornais colocam isso ali na manchete, né? Que para a gente aqui seria a principal notícia. E como se fala no Brasil, do Iapope ao Chuí, do sul até o final do norte, né? A gente estaria noticiando o novo presidente. E aí eu comecei a olhar, era o jornal do Havaí, era o Washington Post, era o New York Post, né? E os outros jornais, tipo assim, nada aconteceu. Os jornais brasileiros estavam falando, né? Os jornais de alguns países estavam falando. Então é muito interessante esse olhar muito local do noticiário. E pensando que aí, né, como se fosse aqui no Rio de Janeiro, cada bairro seria uma cidade, né? Porque aí para vocês tudo é uma cidadezinha aí dentro do distrito, aquela confusão que para mim é uma confusão porque é diferente daqui, né? E não interessa mesmo que se passa ali a 10 metros da sua casa, que já pode ser outra cidade. Também, querida, é assim, eu não sei até que ponto também não terá sido o facto de ser o Obama. Não sei se o mesmo, por exemplo, se passou com Donald Trump, isso eu não sei. Pergunto-me também se não terá algumas questões mais políticas do que propriamente de comunicação, porque de facto no dia da tomada de posse e no dia em que também o Obama ganhou, havia de facto grandes manchetes, grandes parangonas com isso. Não sei exatamente o porquê de muitos jornais não terem, mas poderá ser de facto jornais de linha conservadora que não gostavam do Obama, como tal, não vão falar. Pode ter sido isso, mas de resto os grandes jornais falaram sim. Entendi. E aí me conta uma coisa assim, já mudando de assunto. Mudando. Roda. Diga-me. Como é que é a rotina de uma agência como a VOA? Né? O que vocês olham? Aonde é que vocês consultam? Como é que as notícias vão chegando? Eu sei que você na redação, você tem pelo menos praticamente uma pessoa de cada país de língua portuguesa, né? Você tem o Amâncio de Moçambique, tem a Mayra de Angola, a Bárbara do Brasil, o Álvaro, que é Cabo Verde. Ó, tô boa. E o quem João mais? Santa Rita, João que é de Moçambique. Yeah. Sim, o Leozinho, que é da Leozinho da Etiópia. Que mas nós adotamos, não é? E temos também o Mariano, que é de Angola. Yeah. A única pessoa que nos falta, o único país que nos falta é Guiné-Bissau. E São Olha Tomé aí, galera. São Tomé também. Então, e aí você, quer dizer, você tem ali também, a gente fala que os portugueses são diferentes, né? Os portugueses língua, que eu estou dizendo, né? Porque eu acho que o Brasil fala de um jeito, Portugal fala de outro. Talvez o meu ouvido seja muito acostumado por conviver, né, com esses países, né? Mas assim, tem suas diferenças, né? O próprio Leozinho fala, nossa, eu entendo tudo que você fala, né? E às vezes eu não entendo o que acontece lá dentro da voz, né? Então, assim, como é que era esse começo, assim, né? Porque depois as pessoas vão convivendo, vão pegando seus hábitos. Você mesmo, você é de Lisboa ou não? Eu sou de Lisboa. Você é lisboeta, mas a sua mãe é do interior, não é isso? Mas eu neste momento não assumo que seja de Portugal, eu assumo que sou do mundo. Porquê? Porque eu fui adotada por Moçambique e fui adotada por Angola. E como tal, eu digo, eu sou do mundo. Eu prefiro assim. É evidente que não coloco lá o Portugal. Por outro lado, eu também sou cidadã americana. Portanto, eu tenho aqui vários países que eu gosto. Sim, com certeza. E o Brasil também te ama. Mas o Brasil, a gente vai dizer o que é que já se passou com o Brasil e a minha viagem ao Brasil. Isso fica para outras histórias. Isso fica outra live. Outra live, que é longa. Mas então, assim, como é que é essa rotina? Como é que vem essa... Lógico que hoje essa informação está muito mais online, né? E como é que era isso lá atrás? Né? Que você não tinha todo esse assim, nós durante muito tempo nós não tínhamos grande liberdade em termos de fazermos notícias originais, portanto nós tínhamos que usar muito material que era produzido pela chamada redação central, que é uma redação americana, não é? Portanto nós éramos tradutores.
aos poucos foi-se criando o hábito de termos correspondentes nos países por onde nós transmitíamos. Porquê? Porque nem sempre a Voz da América conseguia cobrir esses países, porque não tinha os seus próprios correspondentes nesses países. Apareceu também a imprensa, a chamada mídia social, que de alguma forma disponibiliza imensa informação. Portanto, aos poucos nós podemos começar a fazer os nossos próprios trabalhos, portanto, os nossos trabalhos originais. Hoje em dia, em relação à África lusófona, a Voz da América não tem ninguém que cobre a África lusófona e, como tal, nós temos os nossos próprios correspondentes. Nós temos cerca de, creio eu, são 25 correspondentes espalhados pelos 5 países africanos de língua portuguesa. Temos um correspondente no Brasil, tínhamos 2, mas neste momento só temos um correspondente em São Paulo. E temos, portanto, nós cobrimos a África e o Brasil, neste momento, em termos de correspondentes. Depois, em termos das notícias regionais do continente africano, ou através das agências de notícias, ou através da Voz da América, quando tem correspondentes, porque a Voz da América tem os chamados bureaus em África. Tem, neste momento, creio que são 5 bureaus que cobrem toda a África, portanto, desde o Egito, né, onde está um bureau, até a África do Sul. Depois temos correspondentes, a Voz da América tem correspondentes na Ásia. Na América Latina não há correspondente que eu conheça. Havia no Brasil, durante muitos anos. Tínhamos alguém no Brasil que esteve lá muitos anos, Roger Wilkinson, que falava um português perfeito. Deixámos de ter. Tínhamos a Lucia Newman, que entretanto foi para, creio eu, para a BBC ou para a CNN, agora não recordo, que estava a cobrir a América Central, a América do Sul para nós. Portanto, fazia assim uma cobertura regional. De facto, nós dependemos dos nossos correspondentes para as nossas notícias. Dependemos deles, dependemos dos nossos próprios contactos, porque nós, ao longo dos anos, desenvolvemos a nossa carteira de contactos, pessoas que nós podemos telefonar para entrevistas, para pedir confirmação de notícias, para pedir notícias, e assim, mais ou menos, nós temos avançado para nos tornarmos, de alguma forma, mais uma agência de notícias dentro de uma agência de notícias. Sim, porque aí você tem várias línguas, né? É um universo que você tem vários negócios ali dentro, na verdade. Exato. Neste momento, eu creio que, parece-me que o último número que eu vi foram 47 línguas. A última, creio eu, que é em Rohingya, para aquela comunidade muçulmana de Mianmar. Creio que foi o último serviço de línguas que foi criado e foi relativamente recente. Creio que um ano e meio que tem esse serviço. O que eu acho incrível, né, as oportunidades que eu já fui lá, é essa mistura toda, né, e tem um respeito, né, óbvio que tem as suas rixas, né, talvez até tenha, mas assim, claro. eu acho que tem um respeito pela boa notícia, né, o respeito por um bom trabalho. Você entra na Voz da América, você entra no mundo de facto, é como se tivesse um globo, você ouve imensas línguas, às vezes línguas que atendem a serviços dessas línguas, mas as pessoas falam essas outras línguas. Portanto, você tem um mundo, você acaba por a sua cultura, os seus horizontes são muito mais abertos porque você está exposto a outras culturas, a outras formas de ver o mundo, de ver a vida, de interpretar as coisas, muitas vezes contrário até aquilo que você pensa, não é? Porque, por exemplo, entre os católicos e os muçulmanos, não é? Essas diferenças, as diferenças com judeus, mas você está exposta e você, de alguma forma, acaba por... Você aceita isso, eu não sei, eu olho para as pessoas, não necessariamente se elas são deste país ou daquela, mas são pessoas com quem eu falo todos os dias, me cruzo no corredor, na casa de banho, nos estúdios. Gente, casa de banho é banheiro. Banheiro. Sorry. Não, tudo certo. Tem a minha tradutora. Eu acho interessante, assim, a gente acaba até falando de moda,
né? Porque as francesas se vestem de um jeito, as Sim, italianas sim, de sim, sim, outro, sim. né? E Você fala de você, moda, você fala de música, você fala de livro, você vai. de tudo, querida. Eu tenho a dizer, eu vim para a Voz da América, eu vim para os Estados Unidos exatamente pelo facto que eu queria ter horizontes mais largos, queria alargar os meus horizontes. Portugal era demasiado pequeno para mim. Eu sentia-me com claustrofobia, eu precisava de ver outras coisas, ver outras pessoas, outras culturas. Há sempre depois aquela ideia da América, não é? Vou para a América. Para mim era de facto o abrir do meu futuro, o aumento do meu futuro, o puxar as barreiras, não é? Tornar mais flexível a minha própria mente, conhecer outras realidades. Na altura havia, quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha a possibilidade de também trabalhar para a BBC. E eu pus no prato da balança e disse, ok, o que é que tu queres? Eu disse, eu quero de facto ter horizontes mais largos. Onde é que tens de horizontes mais largos? Nos Estados Unidos, porque é um país enorme e tem de certeza muito mais facilidade de movimentação do que voltar, ficar de novo na Europa, né? Que a gente costumava dizer a Europa velha, né? Uhum, Peço desculpa aqui se há aqui algum europeu que se possa sentir uhum, ofendido, mas era um bocado isso, não é? A América, as ideias mais liberais, que não são até tão liberais quanto isso, mas pronto, mas era essa a ideia, não é? Dos americanos, das americanas. E foi assim que eu vim para aqui e a Voz da América deu-me isso. A Voz da América deu-me essa oportunidade de conhecer pessoas de outras paragens, de sítios, de países que eu nunca irei visitar, mas que de alguma sim. forma é como se você lesse um livro e você acaba por conhecer o que é o país, o que é a cultura, o que são as pessoas. E pronto, e assim, querida, é como se somos jornalistas diplomatas. Sim. Diplomatas. O que eu percebo é assim, porque geralmente o português, né, ele não fica em Portugal, né? Daí essa questão de ter uma população mais velha, né, de geralmente. Cadê você? Não, é que o meu telefone está a dizer que está com pouca Ah, bateria. sim. E estou Então, procurando o carregador. então, mas eu vou falando enquanto isso. Então Vamos. vai falando que eu tenho que virar aqui um Tá, bocadinho. Pronto, ok, tá. já estou E só. aí, assim, o que eu percebo é isso. Geralmente, né, o jovem que vai para a universidade em Portugal, ele sempre tem aquela possibilidade de passar um ano fora, né? Ou ele já Sim. está indo para a Espanha, né? Se você pensar de, sei lá, de Lisboa a Madrid, são quase 6 horas de viagem, um Uhum. pouco mais de carro, né? Então, assim, você está ali na ponta, né? E quando você chega em Portugal, tem muita gente de fora também, né? A população, Portugal tem, sei lá, 10 milhões de habitantes, né? Mas, assim, sempre muita gente de outros países, né? Tanto que tem todas aquelas campanhas para se regressar, para se produzir dentro do país, né? Tem todo esse movimento. E Yeah, aí eu vejo, se a gente espelhar na sua história, né? Que jovem, como é que você vai parar no jornalismo? como eu fui parar no jornalismo por acaso. Por acaso, porque eu estava a tentar entrar na altura na universidade. Nós tínhamos em Portugal uma coisa que se chamava números clausos, e o números clausos era você tinha que ter um determinado valor, eu não sei como é que se chama, como é que vocês dizem no Brasil, o GPA, portanto, uma média Uhum. para entrar. E eu Nota. sempre quis fazer medicina. Eu queria fazer medicina. E para entrar em medicina, na altura, você tinha que ser um aluno excelente. Tinha que ter quase 20 valores, que era coisa que eu não tinha. E então eu insisti em continuar à espera de então tentar no ano seguinte entrar. Só que, entretanto, cansei-me de não fazer assim nada. Andei na Aliança Francesa, a polir o meu francês, fazia assim alguns cursozinhos, mas eu queria de facto entrar na universidade. E como não conseguia entrar na universidade, encontrei um amigo meu que me disse, me perguntou o que é que eu estava a fazer, eu contei-lhe, não estava a fazer nada, e ele perguntou-me assim, queres trabalhar num jornal? Eu disse, quero. E então ele deu-me o nome de uma pessoa, e eu fui lá, que foi o meu patrono, fui lá, falei com ele, e ele disse, então, vais fazer este fim de semana uma reportagem à Feira Popular. Não sei se vocês têm feiras populares no Brasil. Sim, sim. Tem o carrossel, tem aquelas... Eu fazer essa reportagem durante o fim de semana, muito interessante, porque eu dizia às pessoas que era jornalista, mas eu não era jornalista, né? Mas eu tinha que levar as pessoas a falarem comigo. E então
Fui a um sábado, depois passei o domingo a escrever. Escrevi, reescrevi, mudei parágrafos para cima, mudei parágrafos para baixo. E na segunda-feira, então, fui ao jornal, fui lá e mostrei-lhe. Eu tinha tudo escrito à mão. E mostrei-lhe, e ele disse, agora sente-se ali à máquina e bata tudo à máquina. Eu comecei a bater à máquina e assim saiu o meu primeiro artigo. Que literalmente a gente batia na máquina. Essa tinha. Era aquelas máquinas duras. Sabe o que é? Aquelas máquinas não eram automáticas ainda. Então tinham assim uns buracos grandes. E estes dedos, o dedo do mindinho, não é? Como é mais curto, primeiro era difícil e depois entrava dentro daqueles buracos. Ai, quantas vezes ficava dorido. Mas pronto. Depois, quando cheguei aos Estados Unidos, foi quando apareceram as máquinas automáticas, que eram uma maravilha. Silenciosas, emendavam, sem termos que andar a arriscar. Depois apareceram os primeiros computadores, que eram aqueles computadores com aquelas costas enormes, não sei como é que se chamam agora, os mainframes, acho que era como se chamavam na altura. Eu já nem sei mais também. Também não me lembro. E o que era engraçado com isso é que eu queria que o computador escrevesse tão depressa quanto eu pensava. E o computador não escrevia, não gostava muito. E então tínhamos muitos problemas, eu e o meu computador. Até aparecerem os novos computadores que permitiram ser mais rápido, você podia abrir várias janelas ao mesmo tempo. A vida, de facto, ficou muito simplificada. Mas eu comecei jornalismo assim, de facto, e então, no meu terceiro ano de jornalismo em Portugal, eu comecei por fazer jornal, eu trabalhava num jornal, depois fazia também fazia rádio, eu fazia comecei a fazer um apontamento sobre cinema para a rádio, e depois tinha um amigo que me disse, olha, há uma vaga aqui na Voz da América, queres vir? Eu disse, pode ser. Mas era aquele pode ser, tanto podia ser como podia não ser. E inscrevi-me, fiz os testes, fui aceite. Levou algum tempo, porque a burocracia aqui nos Estados Unidos também pode ser bastante lenta. Levou uns tempos e, entretanto, apareceu também a possibilidade de ir para Londres, para a BBC, que eu acabei por rejeitar a favor de vir para Washington, D.C. Querias atravessar o Atlântico. Exatamente. Não ia falar de lá. E, querida, exatamente. E quando eu atravessei pela primeira vez o Atlântico para vir para os Estados Unidos, o meu voo era para vir para Washington, D.C. Mas foi desviado para Boston, porque havia uma grande tempestade aqui na área de Washington. Ele foi desviado e o meu inglês era pouco para perceber o que é que o senhor da cabine, o que é que do cockpit nos estavam a dizer. Mas depois lá percebi que havia um problema qualquer. Acabámos por chegar a Washington quase 3 horas depois e eu cansadíssima com o jet lag, com a diferença horária entre Portugal e aqui, num ambiente totalmente novo. Você não sabe se está virada para norte, se está virada para sul, você não sabe nada e de repente só fala inglês. E eu dizia assim, onde é que eu me vim meter? Mas pronto, aqui fiquei. Está metida aí já faz muito tempo, já tem um bom inglês. E no final deu tudo certo. No final deu tudo certo. De facto, deu tudo certo. Não lamento absolutamente nada não ter regressado a Portugal. Eu olho hoje em dia para Portugal e digo, foi talvez a melhor decisão que eu tomei. Para os meus pais na altura não foi muito boa, porque eu sou filha única, portanto não tenho irmãos nem irmãs, como você. Sim. E para eles foi difícil despedir-se da filha no aeroporto, não é? Mas pronto, entretanto, eles também me vieram visitar. Sim, e a vida vai se arrumando, não é isso? Exatamente. E aí vieram seus 2 filhos maravilhosos e a vida segue. Exatamente. E assim vai. Mas é assim, muito bom, muito feliz em te receber aqui, Ana. Você não tem assim, noção quanto é bom ter você aqui. A gente está comemorando essa caipirinha vinho do Porto, assim, virtual. Mas logo a gente resolve isso. Se essa pandemia deixar, a gente logo se encontra aí ou aqui ou a qualquer outro lugar. Né? Porque nós duas temos muito isso em comum. Somos mulheres do mundo, estamos sempre prontas para fazer a festa. Não é Exatamente. Isso? E você já sabe, tem que ter a caipirinha pronta quando eu chegar aí ao Rio. É a primeira coisa que nós vamos fazer, é beber uma caipirinha, ou como se dizia em Angola, também a caipirosca. Não sei bem qual é a grande diferença entre uma e outra. Caipirinha é feita de cachaça e caipirosca é feita de vodka.
Se calhar o Leozinho que nos está ainda a ver, se calhar sabe qual é a diferença. Eu estou tentando ver o chat, gente, só que o chat travou. Não sei o que aconteceu. A gente congelou? parou. Para mim congelou, eu não consigo ler mais nada. Não sei se o seu está funcionando, porque o meu não está andando. Agora apareceu alguém que é Julie, creio eu. A Ju, que é a minha sócia. Júlia que diz, venha. Eu vou, querida, vou. Vai chegar. Vou chegar. Temos aqui a beira da nossa piscina. Como é que você fala piscina? Você fala piscina diferente da gente. Fala piscina. Piscina? Piscina. Vocês falam diferente. Mas, assim, então, assim, muito feliz de ter você aqui. Eu vou aproveitar aqui e passar o que a gente tem aqui já programado para as próximas lives, né? Eu fui convidada com a Paula Maia, que também está aqui. Paula Maia é do Faz Girar, é um projeto que a gente apoia, que a gente luta junto para realizar com ela. A gente faz toda a parte de comunicação para ela, somos colaboradoras. A gente vai participar de uma live com o Cláudio Tosti, que também já esteve aqui. Aqui é um troca-troca danado, que ele tem a TV Digital Brasil. E a gente vai conversar sobre economia criativa, que eu já conversei sobre isso lá no Balcão da Voa. No estúdio da Voa, exatamente. Com você e com o Balcão. Jornalista, a gente fala Balcão. Né? Na bancada. Eu falava Balcão de sacanagem, de bagunça. Mas na verdade é na bancada. E a gente vai ter, então, a gente fala sobre economia criativa, economia colaborativa, economia circular, sobre o projeto da Paula Faz Girar, que é um mercado social de segunda mão, e a gente vai estar todas essas ferramentas, né, desse mundo dessa economia criativa, e vai ser muito legal agora no dia 31, a gente vai avisar aqui na LV Comunicações. Para setembro a gente vai falar sobre dança, a gente vai falar sobre direitos autorais também, que é uma grande questão, né, atualmente, ainda mais nesse mundo online. A gente também vai estar recebendo um cliente nosso da Casa São Luís, o Felipe, porque ele tem PHLLPP, o nome dele escreve assim. Então, muito fino, como nós costumamos dizer em Portugal. Isso, muito fino. A gente vai conversar sobre toda essa transformação que ele está fazendo na casa. A casa é uma casa de uma instituição de permanência de idosos, né? E assim, onde eles moram, e está passando por toda uma inovação, e os idosos ficam super bem, e a gente vai entender como é que funciona essa transformação. A casa tem 130 anos de vida. Mas, enfim, eu quero dizer que estou muito feliz, muito contente, né? Queria estar aí, para a gente brindar com essa caipirinha e esse vinho do Porto, que você estivesse aqui. Você queria estar aqui, eu gostava de estar aí. Sim. Então, logo, logo, onde quer que eu vou? Vou levar o café do povo, né? Porque eles ficam esperando esse café do Brasil. Mas nós temos o grande problema, querida, continua a ser a Covid. Sim, exatamente. Aí que eu ia chegar. E os números aqui estão a aumentar, e sobretudo a aumentar entre os jovens, que é um grande problema, porque daqui a 2 semanas começam as aulas, o novo ano escolar. Há muitos miúdos que não foram ainda vacinados, muitos meninos e meninas que não foram vacinados, porque os pais são contra, portanto não vacinam, também não vacinam os filhos. E você sabe, basta haver um estudante que esteja positivo para imediatamente colocar os outros vão para casa, colocam as pessoas que lá têm em casa, e assim, enquanto não conseguirmos controlar isto, querida, a minha viagem ao Brasil está assim suspensa. E vocês estão trabalhando de casa também, né? O que aconteceu também é isso. Vocês estão funcionando, cada um na sua casa, fazendo Washington em cima da hora de casa, não é? Exatamente. Nós estamos há cerca de 15 meses a trabalhar de casa. Exatamente. E esse programa em que você esteve, que é o Washington Fora de Horas, não é? Que nós temos todas as manhãs aqui em... Eu não estou... não fazemos... Está a ver? Está aí? Não, eu não estava ouvindo. Portanto, o que acontece é que agora fazemos à vez. E como nós somos 5, fica um por cada dia da semana. A minha é a terça-feira. Espero que alguns dos seus amigos aqui, às terças-feiras, vão ver o Washington Fora de Horas da Voz da América. Vão ao Facebook. Vamos começar a seguir. Aqui no Instagram também tem Voa Português. No Facebook tem Voa Português.
E todos os dias, de segunda a sexta, 10 horas aqui no Brasil, 9 horas em Washington, não é isso? Ou eu tô ficando... Ao contrário, não, 10h30 aí no Brasil. Aqui no Brasil, onde você 10h30. Yeah. Isso, 10h30 aqui no Brasil, horário de Brasília, né? E 9h30 no horário de Washington. A gente tem para conhecer, né? Para a gente saber o que se passa um pouco aí no mundo, né? No mundo da língua portuguesa. Querida, e você sabe que, na verdade, até temos muitos internautas, como nós chamamos, não é? Sim. Temos muitos internautas do Brasil, desde brasileiros mesmo, a africanos que vivem aí no Brasil. Temos alguns dos chamados dechistas, não é? Que são aquelas pessoas que seguem as emissões em onda curta, não é? E que, entretanto, passaram a sua lealdade para nós, como eu há bocado dizia, não é? Portanto, deixaram de ouvir português para o Brasil, apesar de eles continuarem todos a pedir que se volte a ter a emissão em português para o Brasil. Então, volta e meia entram, nós vimos entrá-los e, como sabe, tal e qual como agora para si fazer este programa via Instagram, para nós é sempre um prazer saber que nós estamos a ser vistos e ouvidos, porque, de facto, é um trabalho que nós fazemos. Para oferecemos esse trabalho, é evidente, somos pagos por ele, mas pronto, é um trabalho que nós fazemos todos os dias, tal e qual como você faz este. Exatamente. Sim. Mas a gente tem que agradecer a tecnologia, e ficamos em casa seguros e passando informação. Eu acho que isso é extremamente importante. E assim, a gente está aqui chegando nos finalmente. Ah, é? Já? 7h56. Já estamos a falar 1 hora praticamente. Ainda tem os nossos finalmente. Então, Ana. E você não precisou de me traduzir tantas vezes quanto eu pensava. Viu? Arrasou. Pois é, eu estou entendendo. Agora, se a nossa audiência entendeu, a gente já não sabe. Mas você me disse para eu falar devagar e eu tenho tentado falar devagar, não ir depressa. Sim, porque quando vocês aceleram, realmente é uma loucura. Mas então, assim, eu queria agradecer a você, dizer o quanto adoro quando a gente se encontra como amigas e também profissionalmente. Adoro ir na VOA, adoro participar dos programas, adoro quando vocês me consultam, me solicitam e dizer que, sabe, é muito importante isso, a gente divulgar o português para o mundo, né, a gente poder ter esse intercâmbio, sabe, e é muito bonito. Eu quero, assim, deixar o meu beijo para você, para a Bárbara, para o Amâncio, para a Mayra, para o Álvaro, para o Leozinho, que está aqui, para o João, não é isso? E não todos sei, querida. Você consegue ver melhor daí, talvez, do que aqui. Não, eu estou dizendo as pessoas da redação. As pessoas da redação, sim. O João, a Mayra, o Amâncio e o Álvaro. O Álvaro. E o Léo, mas o Léo está aqui. Sim, e o Álvaro, tomamos um café incrível aqui, o Álvaro veio cobrir a Olimpíada. Exatamente. Exatamente. E olha, antes de despedir, eu vou só contar aqui uma história rapidinha. À vontade. Da última vez que nós nos vimos, que nos encontramos. Foi muito interessante. Nós éramos as duas para ir a uns vinhedos, a um vinhedo, não era? Íamos fazer umas provas de vinho e comer assim uns appetizers, não é? E você veio ter comigo aqui a casa. E quando nós estávamos para sair, eu decidi ir à cave e qual não é a minha surpresa? O tanque de água tinha arrebentado e havia água por todo o lado. Eu escutei um barulhinho. Eu falei assim, Ana, tem alguma coisa derramando. E na verdade tinha furado o cano. O cano tinha furado, havia água a sair por todo o lado e assim, a nossa viagem até aos vinhedos, como ficou aqui em casa, ficámos aqui em casa porque tivemos que encontrar quem viesse cá reparar aquilo rapidamente porque a minha cava estava sem inundar. Mas pronto, esta foi... Os vinhedos, na verdade, viraram um barco, né? Porque nós começamos a tirar água, era só água. E pronto, olha, era assim que eu queria me despedir, porque de facto foi interessante e tal e qual como a minha viagem ao Brasil foi adiada, também a nossa viagem a ir ver os vinhedos, umas vinhas e fazer umas provas de vinho fica também adiada, mas cá espero. Cá espero. Sim, eu cá espero. Assim, e a sua sócia também que anda por aqui. Sim, Juju.
está convocada. Yeah. Espero as duas. Cá espero as duas. E nós cá te esperamos também, porque temos caipirinhas, caipiroscas, churrascos, praia e muito mais. Tá bem, querida. Obrigada. O resto a gente não precisa contar. Agradeço. Tá bom? Ó, coração, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada pelo seu carinho aqui, dentro, fora e pelo mundo adentro, e sempre. Né? Eu acho que o nosso encontro naquele dia foi realmente um encontro de almas, de sisters mesmo. E só tenho uma coisa a dizer. Muito interessante, de facto. Muito interessante. Muito obrigada. Foi uma química ótima. Sim, e, poxa, do que você já me ofereceu na vida, né? Já trabalhei numa rádio angolana aqui, já fui para a TPA, né? Conheci Frederico, conheci o Ribas, né? E a gente, enfim, Frederico, passei um mês na casa de Frederico em Portugal, conheci todos os repórteres da SIC. Hoje o Frederico está lá na TVI, eu já estou participando. A gente tem que entender que é o ciclo e o fluxo da vida. E trabalho é oportunidade, se te referenciar também é oportunidade. Né? Eu às vezes vejo colegas meus que perderam o trabalho, porque a gente sabe que a nossa profissão roda bastante. Você, graças a Deus, tem a sorte de estar dentro, né, da Voice of America, que é um concurso, né, que você entra, você trabalha como funcionária, né, federal, americana, tem um outro patamar. E aqui o pessoal às vezes sai e fica esperando o telefone fixo ligar, né? Então as pessoas ainda estão nesse tempo. Isso é verdade, isso é verdade. Há uma certa proteção, não tanto quanto existia ou quantas pessoas podem pensar, mas de facto é um ambiente mais protegido e de facto jornalismo hoje em dia não é fácil encontrar emprego. Eu sei que não é fácil, encontra-se emprego, mas não muito bem pago, nós sabemos disso, não é? Porque há muitas pessoas, muitos a saírem com licenciaturas em comunicação, em jornalismo, que não conseguem encontrar trabalho. Mas é por isso que existe a LV Comunicações, porque eu saí da faculdade e eu, por questões pessoais, precisava fazer alguma coisa em casa, então eu falei, eu vou empreender. Então, assim, estamos em home office, eu estou em home office há 25 anos, sabe? E a gente aqui tem feito milhões de projetos, né? Até ao longo da pandemia, a gente tem cliente, tem projeto, a gente trabalha com projetos culturais, ou seja, a gente está sempre inserido em algum lugar, a gente está sempre na economia criativa, procurando oportunidade. O que não dá é ficar parado esperando a sorte bater a porta. A gente tem que provocar a sorte, né? Esperando o telefonema que às vezes pode nunca chegar, não é? É isso. Eu acho que o segredo é mandar um e-mail, você não sabe para onde ele foi. não sabe nunca quem é que lhe vai responder. Mas olha, eu gostava só de dizer que o Cláudio está a dizer que a família dele é de origem portuguesa, da Ilha Terceira nos Açores. Ilha Cláudio Postes. Eu nunca visitei os Açores, só visitei a Madeira, tenho a dizer, só visitei a Madeira. Nunca visitei os Açores. Mas ainda bem, de facto, aqui nos Estados Unidos, na zona de Nova Inglaterra, uma grande comunidade de pessoas de origem dos Açores, Ilha Terceira é uma delas, mas tenho a dizer que falam um português que eu às vezes não entendo. Boston tem muito português também, né? Exatamente, grandes comunidades. Exatamente, sim, a Nova Inglaterra. Nova Inglaterra. Exatamente. Sim. E assim, na verdade, assim, acho que o mundo tem que estar misturado, e eu acho que essa é a grande dinâmica. O que eu gosto de Washington é exatamente essa mistura, porque a gente está numa capital federal, então a gente tem os consulados, a gente tem o FMI, né? Então a gente tem essa mistura, né? A gente tem o BIRD, então a gente tem várias misturas de culturas, e eu sempre, né, meu pai trabalhava no FMI, enfim, por isso que a gente tem essa conexão de Washington também, e eu sempre ficava esperando meu pai na porta, imaginando quem eram aquelas pessoas que saíam pelo que vestem, pelo que são, pela cor da gravata, né, pelos taês das mulheres, e acho que a vida é isso, a vida é observação. E sabe outra coisa que tem interessante aqui, a área do Washington, é que ou de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, o facto da administração mudar, muda também uma série de pessoas que saem do Washington e uma série de pessoas que vêm do Washington. Portanto, há sempre uma grande renovação, não é? Porque vem não só o presidente, vem depois
todos os secretários trazem os assistentes, trazem as esposas, trazem as famílias. Portanto, há sempre uma renovação, por assim dizer, mesmo da classe política e depois de todo aquele aparato e aparelho à volta da classe política. Portanto, para além de ser uma cidade que é internacional, por causa de ter as embaixadas, os consulados, ter o FMI, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, todas essas coisas, faz de facto que seja uma cidade extremamente cosmopolita, que as pessoas muitas vezes nem olham para ela como uma cidade muito cosmopolita, porque, contrariamente a cidades como Nova Iorque, como Paris, tem um encanto diferente, não é? Aliás, que você conhece, não é? E espero que estes nossos amigos que andam por aqui a pular, às vezes também possam vir até aqui. Estão convidados todos para ir visitar a Voz da América. Tenho todo o prazer em vos receber lá. Comecem seguindo Voz da América por aqui. Com a Voz da América português, lembrando que Voz da América tem várias, né? Tem voa português, voa inglês, voa francês para África. Aí assim, ai, mas vejam só, voa português, não vão ver mais. Exatamente. Só nós. Exatamente. Vamos ficar aqui no nosso nicho, no nosso núcleo. Só aqui. Né? E uma coisa que me encanta, assim, em Washington, é o acesso que você tem, por exemplo, de marcar uma audiência no Capitol Hill e conhecer lá dentro com o deputado do seu estado, né? Essa valorização. E aí é o acesso da voz, você pode chegar nele e fazer o seu pedido, fazer a sua reclamação. E é coisa que aqui no Brasil não tem isso. Aliás, querida, neste momento, para visitar o Capitólio, para visitar a Casa Branca, você tem que fazer o pedido através do seu representante. E é através do escritório do seu representante que você consegue um bilhete, um ingresso para entrar quer na Casa Branca, quer no Capitólio, que quando eu vim para os Estados Unidos entrava-se à vontade, você entrava, percorria o Capitólio sem problema nenhum, passava da Câmara dos Representantes para o Senado sem problema nenhum. Hoje em dia não, depois dos ataques de 11 de setembro, de facto, tornou-se difícil e com o passar dos anos, com algumas tentativas que têm existido de invasão, as chamadas invasões da Casa Branca, não é? As pessoas que tentam escalar o muro da Casa Branca para ir falar com o presidente, sei lá, aqueles meios todos. Aquele pessoal que mora em frente à Casa Branca. Exatamente, né? Tudo aquilo tornou mais difícil você visitar estes espaços que você pode visitar. Mas, de qualquer forma, através do seu representante, você pode visitar. E tem uma outra coisa interessante, se você tiver um problema, pois imagina, tem um problema com a imigração, por exemplo, você escreve ao seu representante a dizer, eu tenho este problema, gostava que me ajudasse. E eles têm sempre pessoas dentro do escritório deles disponíveis para ajudar as pessoas. É uma das coisas que me encanta, de facto. Em Portugal, do que eu me lembro, um deputado é assim, um deusinho, está lá em cima e ninguém se lhe chega, a não ser os jornalistas, e é quando lhes interessa. De facto, tem uma maior aproximação. O facto de você, para ser eleito, você tem que viver naquele Estado. Não pode ser eleito, não é eleito pelo partido, é eleito pelo Estado. Sim. E aí a gente voltando, né, à questão de nós somos as pessoas, a Constituição americana, né? Então, assim, a gente está falando disso, a gente está falando de democracia. E eu acho que dentro da VOA é muito democrático, né? Você tem as misturas, as pessoas se respeitam, as culturas, né? E é incrível. É incrível. Maravilhoso. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Tá bem, Querida Ana, um beijo em você, um beijo em todos, né, da sua família, né, que a gente tem essa intimidade. Um beijo para todos da VOA, um beijo para todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. O chat realmente deu uma brecada, mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode mandar no nosso direct, que eu passo para a Ana e a gente manda uma resposta para você. E segue LV Comunicações, segue VOA Português. E vamos juntos nessa comunicação personalizada, essa comunicação inteligente. Essa live vai ficar salva aqui no nosso GTV e também vai para o nosso YouTube. Combinado? Força, então. Força. Combinado. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sim. Ó, ok. Beijo de novo. Beijo. Coração, ó. Coração. Aqui também. E vamos. Muito obrigada, gente. Até a próxima live. Obrigada a todos. Obrigada, querida. Nada.
Tchau.